Olá, espero que estejam todos bem. Hoje vim falar sobre a inoculação do gadoeiro. Meu grupo é composto pela Jéssica, a nossa orientadora Ariana, a Ana, a outra Jéssica, Janaína e o João Gabriel. Bom, tem sido muito difícil obter semente do gadoeiro, com boa qualidade física, fisiológica e sanitária. Com isso, tem-se a técnica do cultivo in vitro de plantas, porém, essa técnica ela é de alto custo. E assim, muitos produtores deixam essa opção de lado pelo valor dela. Desse modo, tem a opção de inoculação, onde é mais eficiente, traz mais resultados e resultados rápidos. Nessa inoculação, tem o explante, o meio nutritivo, onde é cultivado, e essa formulação do meio de cultura é essencial para a planta, podendo ser formulado com diferentes combinações para suprir a necessidade de cada espécie, como a gente sabe, né? Esse trabalho tem o objetivo de avaliar a influência das concentrações dos sais, do meio de cultura e das doses de farinha de chia na biomassa fresca e seca da parte aérea, e o sistema radicular de planta e de algodão in vitro. Bom, o nosso trabalho foi realizado no IF. As sementes foram desinfestadas no álcool 70 por 5 minutos. Em seguida, ela foi imersa em solução hipoclorito de sódio a 2,5 de cloro ativo por 20 minutos. E após essas etapas, ela foi levada à câmara de fluxo laminar e lavada 4 vezes com água destilada e autoclavada. O delineamento foi inteiramente casualizado, ou seja, a disposição de cada tratamento do laboratório foi totalmente aleatório, porque geralmente é escolhido. Esse não, esse foi aleatório, eles que escolheram. O trabalho, como eu disse, foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do IF, do Instituto Federal de Muzambinho, entre os meses de outubro de 2018 e abril de 2019. O esquema fatorial utilizado foi 5 vezes diferentes. Foi 5 vezes de concentração do meio de cultura, sendo 5 de farinha de chia e 5 doses do meio de cultura, repetindo essas duas 4 vezes. O meio de cultura foi acrescido de 30 gramas por litro de sacarose, 6 gramas por litro de agar, e o pH foi reajustado a 5,7. O autoclave, ele foi esterilizado antes, durante 20 minutos, a 120 graus e 1,5 de atmosfera de pressão. E também vale lembrar que a farinha de chia, geralmente, ela é adicionada no meio de cultura depois de aferir o pH. Nesse caso nosso, ela foi adicionada ao meio de cultura antes de aferir o pH. Então, após o preparo do meio de cultura, foi inoculada uma semente por tubo de ensaio, contendo 10 ml de cultura, e em seguida ela foi levada à sala de crescimento, com a temperatura de 25 graus e fotoperíodo de 12 horas-luz. Bom, depois de 20 dias de inoculação, as sementes foram avaliadas e percebemos que a biomassa fresca da parte aérea e do sistema radicular, pesadas em balança de precisão, a biomassa seca da parte aérea e do sistema radicular, pesadas em balança de precisão, após suas biomassas frescas serem levadas à estufa, elas foram levadas à estufa de circulação e renovação de ar a temperatura de 40 graus Celsius por 72 horas. Quanto à biomassa seca da parte aérea, não foi observada a interação dos sais com a farinha de chia,
Porém, quanto ao sais de tratamento com 25%, se mostrou muito superior. Os resultados percebemos aqui na tabela 1. A gente observa que a produção de biomassa fresca da parte aérea, onde o tratamento com 0,0 gramas por litro de farinha de chia, independente da concentração de sal, não houve diferença. Já com a dose de 3,5 gramas de sais, de 3,5 gramas de farinha por litro e com 25, 50 e 100% de sais, foram encontrados maiores valores, da mesma forma que para 7 gramas por litro de farinha, com 50, 75 e 100% dos sais, 10,5 gramas por litro de farinha de trigo, com 25, 50 e 75% dos sais, e 14 gramas por litro de farinha, com 25 e 50% dos sais. Na tabela 2, ainda na tabela 1, a concentração de 25% de sais, juntamente com as doses de 3,5, 10,5 e 14 de farinha, obteve maior produção de biomassa da parte aérea, do mesmo modo que para 50 e 100% dos sais, já quando se observou a dose de 75%, apenas a associação com 3,5 gramas por litro de chia que foi inferior às demais. O resto foi geralmente igual. Na tabela 2, a gente observa que o tratamento da biomassa fresca do sistema radicular foi com 0,0 gramas por litro de farinha de chia, condição de 50, 75 e 100 dos sais foram superiores. Já com 3,5 gramas por litro de chia, sem adição do meio, não se mostrou eficiente, não foi suficiente. E com a dose de 14 gramas, a gente percebe 14 gramas por litro de farinha, associada a 25% dos sais, a gente percebe que foi muito superior. Na tabela 3, os valores encontrados para a biomassa seca do sistema radicular foi onde as melhores médias para o tratamento foi com 3,5 gramas por litro de farinha, foi com 25, 50 e 75%. E para 10,5 gramas por litro foi com 25%. E as demais doses de farinha de chia, as concentrações não se diferenciaram. Ficaram mais ou menos iguais. Bom, eu concluí que para o ganho de biomassa fresca da parte aérea, não tem necessidade de elevar a concentração de sais e de doses de farinha de chia, pois a biomassa seca da parte aérea, ela mesma já reduz em função da elevação de concentração de sais. Ou, como posso explicar? Ou seja, uma aumenta e a outra diminui, assim elas vão controlando entre elas. E as concentrações acima de 50% de sais, sem a farinha de chia, incrementa a biomassa fresca e a biomassa fresca do sistema radicular. Bom, agradeço a todos pela presença e atenção durante a apresentação do trabalho. Agradeço ao Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Muzambinho, onde eu estudo, por toda a infraestrutura que eles a nossa professora orientadora Ariana, pela ajuda e a colaboração durante o trabalho, a minha co-orientadora Ana Lígia. Agradeço ainda ao grupo de estudo em agropecuária, ao GEAGRO, a todos os meus colegas do grupo de estudo GEAGRO e os demais colaboradores. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Aqui estão as referências de onde eu retirei para fazer meu slide e minha apresentação.